todos aí pela manifestação de carinho e apreço por nós. E esse carinho e esse apreço é também aquilo que eu devolvo para vocês aí, a partir do meu coração. Muito bem, nós, na última aula, a gente abriu a carta primeira de Pedro, né? Chegamos aí até o verso número 9, então eu vou prosseguir a partir do verso 10. E os versos, principalmente 3 a 9, a gente fez até na época um exercício de leitura, né? Porque o texto ele é cheio de vírgulas, e essas vírgulas acabam colocando uma espécie de parêntese, né, entre uma frase e outra. E se a gente não observar isso, a gente perde a fluência da leitura. Então, às vezes, é bom a gente prestar atenção nas vírgulas, ver se essas vírgulas estão separando frases ou se elas estão funcionando como uma espécie de parêntese. Quando elas funcionam como uma espécie de parêntese, é bom a gente ver as conexões depois dessas frases entre parênteses para a gente compreender a fluência do texto. A gente fez esse exercício na última aula. E o assunto, né, do verso 3 até o verso 9 é a salvação. Começa com sendo chamado aqui de regeneração, fala, né, do propósito, do alvo dessa regeneração, e termina lá no verso 9 falando da salvação no seu aspecto mais integral. E aí, a salvação no seu aspecto integral inclui a primeira salvação, que é, a Bíblia chama de justificação, a salvação em curso, que é a santificação, e a salvação final, que é a glorificação. Então, ele trata aqui dessas partes, né, da salvação, apontando para a conclusão da salvação. E aí, no verso 10, o Pedro ele fala acerca dessa salvação. Foi essa salvação, ou seja, todo o conteúdo que ele trabalhou aí do verso 3 até o verso 9, então o tema dessa perícope é a salvação, esse foi o assunto dele, então ele faz referência a esse conteúdo. Foi essa salvação que ele tratou nos versos anteriores, que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviveriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Olha, tem tanta coisa nesses versos 10 a 12 aqui, é, importante, que a gente, às vezes, pode, numa leitura corrida, perder, né? Então, vamos tentar destacar algumas dessas questões importantes. Então, sobre o que os profetas falaram, né, no Antigo Testamento? Eles falaram sobre essa salvação. Tudo que eles falaram apontava para essa salvação. O Pedro começa o verso 10 dizendo: foi essa salvação que os profetas examinaram. Agora, é importante a gente pensar no processo de revelação e de inspiração, né? Nós reconhecemos que o conteúdo da Bíblia é revelado, é revelação de Deus. Reconhecemos a inspiração, ou seja, que Deus usou homens, usou pessoas
E o Espírito Santo supervisionou esses homens a fim de que eles pudessem fazer o registro da revelação. Isso eu acho que é um campo comum para nós. Só que, às vezes, quando a gente fala de inspiração, dá a impressão que o nosso entendimento de inspiração é algo mecânico, ou seja, é quase que próximo de uma psicografia, né? ah, o homem ou a pessoa está ali, né, o autor, ele está ali e, de repente, ele entra numa espécie de transe, alguma coisa parecida com isso, e ele começa a receber conteúdos e ele começa, então, a registrar esses conteúdos. Isso é completamente estranho ao processo implicado na questão tanto da revelação quanto na questão da inspiração divina. Veja que aqui o Pedro está falando para nós como é que foi o processo da revelação e da inspiração, né? O que aconteceu com esses homens? Ele usa aqui o verbo examinar. Veja, não são pessoas que estão recebendo algo do além e estão apenas registrando. A pena, né, do autor não foi tomada, né, por uma força externa e essa força externa moveu a pena do autor para ele registrar aqueles conteúdos. Não, eu acho que o mais próximo no Novo Testamento que nós temos desse processo que o Pedro está tratando aqui é justamente a introdução ao Evangelho de Lucas e a introdução ao segundo livro do Lucas, o livro de Atos. Como ele fala do processo. Nós, obviamente, reconhecemos o Evangelho de Lucas como inspirado, reconhecemos o livro de Atos como inspirado, mas o Lucas ele compartilha conosco qual foi o processo, né, do registro. E ele diz que ele examinou, ele diz que ele entrevistou pessoas, ele disse que ele pensou, que ele organizou. Veja, tem todo um trabalho humano sendo realizado. E aqui o Pedro está dizendo que isso também caracterizou os profetas, os homens e mulheres de Deus que registraram o conteúdo da revelação divina. Veja que ele diz que eles examinaram, eles procuraram saber com cuidado. Veja, isso é processo mental, isso é processo de raciocínio, né? Isso é massa cefálica colocada em ação. Tem a inspiração, mas tem muita transpiração, ou seja, essas pessoas trabalharam, né? Elas não foram tomadas por uma força externa que apenas se utilizou delas. A inspiração não foi dada dessa forma. A inspiração e o conteúdo, a revelação, foi dada dentro de um processo em que o homem, como instrumento, ele esteve ali num processo de trabalho, né? Para examinar, para procurar saber, para procurar entender, para procurar discernir aquilo que ele estava registrando. Hoje, por exemplo, seria mais ou menos comparável a um pregador que passa a semana inteira, né, analisando um texto, estudando um texto, fazendo exegese, usando todos os instrumentos hermenêuticos, todas as técnicas necessárias para uma interpretação correta de um texto, até transformar esse texto numa mensagem que será pregada em um ajuntamento do povo de Deus. Isso é trabalho, né? É muito trabalho, é muito suor, né? Colocado a serviço de Deus. Quando uma mensagem chega ao púlpito, a gente espera, pelo menos, que ela tenha chegado ali através de um processo mental, de um processo de transpiração, de empenho, de uso de todo o recurso
recurso que está disponível a nós para que a gente possa interpretar o texto bíblico e chegar a uma mensagem de forma organizada e de tal modo que ela possa ser compartilhada com o povo de Deus, a fim de que o povo de Deus possa assimilar, entender e receber aquela palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, tratando da realidade, como foi o seu trabalho ali. Então, eles examinaram, procuraram saber com cuidado, e eles profetizaram sobre a graça destinada a vós. Ou seja, em outras palavras, mesmo com todo o trabalho, com todo o empenho que os profetas, que os homens e mulheres de Deus, que Deus usou para registrar o conteúdo da revelação, eles sabiam, né, que não era tudo, ou pelo menos eles não tinham condições, eles não tinham construtos necessários naquela época para entender tudo aquilo que eles estavam pesquisando, estudando, examinando e procurando saber. Eles sabiam que estavam falando de uma realidade que precisaria ainda de muito tempo depois deles para elas poderem ser, de fato, assimiladas e entendidas. Então, eles sabiam que estavam lidando com algo que eles não tinham completo domínio. Estava faltando alguma coisa, eles não tinham compreensão do que exatamente estava faltando. Então, isso movia-os a uma contínua pesquisa, um contínuo exame dos conteúdos que eles tinham, no sentido de que houvesse um progresso. E, de fato, quando você lê o Antigo Testamento, você tem ali a revelação dada, né? Nós podemos saber disso, eles que estavam no processo não sabiam, mas nós, quando lemos o Antigo Testamento, a gente vê que se trata ali de uma revelação progressiva, uma revelação que está sempre apontando para um horizonte que está mais adiante. Em dado momento do texto, a gente percebe que o profeta, embora ele saiba que tem algo adiante, ele não tem qualquer entendimento de quão adiante está aquilo do que ele está falando. Mas ele sabe que se trata de uma realidade que ainda está adiante dele. Indagando, veja o outro verbo, né? Já usou aqui examinar, procurar saber com cuidado, profetizar. Indagar é outro verbo que implica trabalho, né? Indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles. Veja, o Espírito de Cristo já estava presente no período do Antigo Testamento. O Espírito estava com eles e sobre eles e estava conduzindo. Assim como Jesus disse, né, que ele enviaria o Espírito e o Espírito não falaria de si, mas tomaria do que era dele, de Cristo, e nos revelaria e nos conduziria a toda a verdade. Esse Espírito estava em operação lá nos profetas. O Espírito de Cristo já estava neles e estava conduzindo essa indagação. E eles indagavam qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Aqui é importante a gente pensar o seguinte: os profetas, na maior parte das vezes, quando eles falaram da vinda do Messias, na maior parte das vezes, eles falaram da glória do Messias. Eles não falaram tanto do sofrimento que haveria de vir sobre o Messias. Mas, se você juntar o conteúdo do Antigo Testamento acerca de Cristo,
Então, você tem dois aspectos importantes dos quais os escritores do Antigo Testamento falaram acerca de Cristo. Um aspecto, que é o predominante, é a glória do Messias, a glória de Cristo, o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo. O outro aspecto é o sofrimento de Cristo. Qual foi o maior problema dos profetas, dos escritores do Antigo Testamento em relação a esses dois temas? E é um problema que avança para dentro do Novo Testamento. Quando Jesus se manifesta, esse problema está declarado. E a gente percebe isso. Qual é o problema? O problema é que eles não conseguiram discernir a distância entre a glória e o sofrimento. Quando eles falaram, parecia que glória e sofrimento estavam muito próximos, unidos, de tal modo que esperava-se que o Messias sofresse. Mas a glória do Messias seria ato contínuo ao sofrimento do Messias. Esse era o entendimento que eles tinham. Tanto é que uma das causas por que Jesus vai ser rejeitado é exatamente por Jesus se mostrar um tipo de Messias que só iria sofrer. Um Messias que fala assim de uma glória, mas uma glória que vai se revelar num tempo futuro. O Messias que ora se apresenta em Israel é o Messias, o servo sofredor. E isso foi muito difícil para a liderança judaica, a liderança religiosa judaica, porque também era difícil, foi difícil para os profetas do Antigo Testamento. Porque parecia que glória e sofrimento estavam muito colados. Então, na cabeça dessas pessoas, aí entrando já o Novo Testamento, assim, o Messias vai sofrer? Sim, vai sofrer. Mas a glória do Messias vai se manifestar ato contínuo. Ele vai vencer os seus adversários. Quando Jesus começa seu ministério, a princípio, ele vai ser rejeitado, ele vai ser questionado. Mas pouco a pouco, e aí você pode perceber isso no Evangelho de Marcos, pouco a pouco, os discípulos, pelo menos, vão aceitando que Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Só que na cabeça dos discípulos prevalece o tema da glória do Messias. O Judas, por exemplo, que é um zelote, ele está no meio dos discípulos, e qual é a expectativa dele? Que é igual dos demais. Só que ele era mais militante desta causa. O que ele imaginava de Jesus, do Messias? Que a qualquer momento o Messias iria reunir Israel e iria tomar a espada e derrotar o Império Romano e restabelecer o reino a Israel, retomando as glórias do reinado davídico. Quando então Israel, como estava destinado lá nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, Israel deixaria de ser cauda e passaria a ser cabeça das nações, ou seja, um reino dominante. À medida que isso não aconteceu para o Judas, ele abandonou Jesus e o vendeu. Os discípulos, outros, tiveram a mesma dificuldade, só que permaneceram com Jesus. Quando Jesus, por exemplo, em Mateus 16 e Marcos 8, Jesus pergunta para os discípulos: o que os homens dizem ser o filho do homem? E o Pedro responde: olha, uns dizem que é o profeta, que é Jeremias, que é o João que ressuscitou, etc. E vocês? E o Pedro, então, recebendo uma revelação do céu, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom,
Essa declaração é um divisor de águas, porque quando ele reconhece que Jesus é o Messias, eles não estão prontos ainda para aceitar o tipo de Messias que Jesus é. Tanto é que quando Jesus diz, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque foi o Pai que revelou isso para você, etc e tal, a partir daí, Jesus começou a dizer, olha, importa que o Filho do Homem desça para Jerusalém, e lá ele vai ser preso pela liderança judaica, os escribas vão condená-lo, vão entregá-lo na mão de gentios e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Veja, qual é a postura do Pedro? O Pedro chama Jesus de canto, repreende Jesus e diz para ele: de modo nenhum será assim, Senhor. Deus jamais deixará isso te acontecer. O Pedro está representando os discípulos e está dizendo: não, não é esse tipo de Messias que nós queremos. O tipo de Messias que nós queremos é um Messias glorioso. Que ele tenha, sim, que descer para Jerusalém, como eles estavam a caminho de Jerusalém, mas o que deveria acontecer lá em Jerusalém? Devia acontecer que ali em Jerusalém, Jesus, como um novo Davi, vai reunir Israel e vai organizar um grande exército e vai declarar a libertação de Israel do domínio romano. Esse é o Messias da glória. Mas o Messias que Jesus se apresenta é o Messias do servo sofredor. Ele vai ser entregue na mão dos gentios e eles o condenarão e o matarão. Isso foi decepcionante para todos os discípulos, mais especial para o Judas, mas foi decepcionante. Pegando a ideia dos profetas e o que se pôde entender dos profetas acerca do Messias, eles não conseguiram entender a distância. Eles não conseguiram perceber que haveria uma distância entre os sofrimentos e a glória do Messias. E esse foi o principal embaraço que resultou na rejeição por parte dos judeus desse Messias. E foi com muita dificuldade que os discípulos próximos de Jesus aceitaram Jesus. Muita dificuldade, porque eles vão continuar caminhando com Jesus, com um olhar sempre cheio de muita suspeita. Jesus vai morrer, vai ser crucificado. Vocês observem que depois da sexta-feira da paixão, os discípulos estão todos entregues à frustração e ao desânimo. Peguem aqueles dois discípulos a caminho de Emaús lá, observe o tom da conversa que eles levavam, já voltando para a sua casa. Pega o Pedro, que diz para os demais: vou pescar, e os demais dizem: nós também vamos. Ou seja, acabou, totalmente frustrado. Quando Jesus ressuscita e Maria Madalena vai anunciar, eles não acreditam. Aqueles discípulos no caminho de Emaús já tinham sido informados pelas mulheres que o corpo não estava na sepultura. E mesmo assim, eles estavam entregues ao desânimo. Eles não entenderam isso. É só depois que Jesus ressurreto começa a aparecer a eles e eles começam a entender a distância que haveria entre o Messias sofredor, os sofrimentos do Messias e a glória do Messias. Então, aqui o Pedro está dizendo para nós que eles indagaram, eles tentaram entender qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois do sofrimento. Esse depois aí tem um tempo prolongado,
esse tempo prolongado se divide em duas vindas do Messias. A primeira vinda do Messias é o Messias servo sofredor. A glória do Messias é aquela glória que se manifestará na segunda vinda do Messias, quando então ele virá em sua glória com a multidão de anjos e trazendo consigo também os mortos que morreram em Cristo ressuscitados. Essa é a glória do Messias. É por esta razão que lá no livro do Apocalipse, o João, nas suas visões, vai ver no capítulo 5, por exemplo, o leão da tribo de Judá. O ancião diz para ele: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Aí, quando João se vira para ver o leão da tribo de Judá, quem ele vê? Ele não vê o leão, ele vê o cordeiro que foi morto. E o Apocalipse inteiro vai falar dessa dinâmica entre o cordeiro que foi morto e o leão. Hoje, durante a primeira vinda de Cristo, quem está ali é, ao mesmo tempo, o leão da tribo de Judá, porque ele é descendente da tribo de Judá, ele vem da linhagem de Davi, e o cordeiro. Só que a predominância é do cordeiro, não é do leão. O leão aponta para a glória. Agora é o sofrimento. Então é o cordeiro que foi morto, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através da cruz. Então a predominância é do cordeiro. Hoje, até a segunda vinda de Cristo, nós temos diante de nós o Cristo, que é ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá e o cordeiro. Só que qual é a predominância? O cordeiro. É esta a razão porque a igreja sofre. O Paulo diz que a igreja hoje, ela completa na sua carne, na sua pele, o que resta das aflições de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Então, por que nós, como crentes hoje, ainda sofremos? Porque Cristo ainda sofre. Embora ele seja o cordeiro e o leão, a predominância é do cordeiro. Mas nós sofremos com o cordeiro, convictos de que a glória está para ser revelada. A glória do leão está para ser revelada. Lá na segunda vinda, Jesus continuará sendo o cordeiro que foi morto e o leão. Mas lá a predominância será do leão. Então, esses dois aspectos são extremamente importantes. E foi uma luta para os autores do Antigo Testamento, porque eles não tinham toda a revelação que nós temos. Eles examinaram, eles pensaram, eles se esforçaram para entender os tempos, para entender o sofrimento e a glória, mas eles não tinham o que nós, já na realidade do Novo Testamento, temos. Então, isso foi uma grande dificuldade para eles, e foi a dificuldade que resultou principalmente na rejeição de Jesus por parte da liderança judaica que nós já a encontramos no Novo Testamento. A eles, diz o verso 12, foi revelado que era para vós. Então, eles sabiam que as coisas que eles estavam falando não se cumpririam no tempo deles. Estava apontando para o futuro. Era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Ou seja, a continuidade dos profetas agora nos apóstolos. Esses primeiros discípulos que Jesus recrutou, que Jesus ensinou, que Jesus treinou, sobre os quais
foi derramado o Espírito Santo, e esses discípulos foram enviados, e aí o significado de apóstolo, foram enviados com a pregação do Evangelho. E qual é a essência da pregação do Evangelho? Do testemunho apostólico. Se você observar o livro de Atos, eles vão estar dando testemunho da ressurreição de Cristo. E por que eles vão falar mais fortemente da ressurreição de Cristo? Porque a ressurreição de Cristo pressupõe as outras partes fundamentais do Evangelho: a encarnação, o sofrimento, a morte, o sepultamento e aí então a ressurreição. Então eles vão enfatizar aí a ressurreição, procurando provar para os seus ouvintes que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Esta é a boa nova do Evangelho compartilhado pelos apóstolos. O Pedro termina aí dizendo: até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas, falando para nós que isso se trata de uma salvação tão grandiosa, o mistério envolvido nessa salvação é tão grandioso que precisou de um esforço enorme dos profetas que tiveram que examinar, de procurar saber com cuidado, de profetizar, de indagar, de tentar entender o tempo. E isso passou para os apóstolos, que também fizeram o mesmo processo para compartilhar conosco o evangelho da salvação. Essa grandiosidade aí que envolve os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento é algo tão atraente, é tão grandioso, que os anjos desejavam, né, desejam examinar também tais coisas. Ok, espero ter clareado um pouquinho aí os conteúdos aí importantes, especialmente tratando, né, do processo de revelação, de inspiração, e quem sabe desconstruir essa ideia que fica às vezes impregnada em nós de que a inspiração, o método de recepção da revelação de Deus ter ali o método mecânico ou de uma indução externa, sem muita, né? Sem muito trabalho de reflexão, de pensamento, de indagação, de exame, de pesquisa, de trabalho, né? Eu acho que o Pedro compartilha isso conosco aqui nesses versos 10 até o verso 12. Por esta razão, o Pedro entra no verso 13 com um portanto. Né? Se ele falou da salvação nos versos 3 a 9. Ele falou do processo por onde passou, né? Essa salvação que chega até nós. Os profetas sabiam que era para nós. Os apóstolos compartilharam conosco. Os anjos desejaram participar disso também. Então ele diz aí no verso 13: portanto, ou seja, em função dessa grandiosa salvação, que até os anjos desejaram examiná-la, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele trabalhou um pouquinho aí o aspecto teológico e agora ele vai trabalhar o aspecto prático, ético, da nossa relação, né, com essa salvação, uma vez que ela já nos alcançou. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Parece meio contraditório, né, o que o Pedro está dizendo aqui, né? Porque ele fala, olha, com o entendimento pronto para entrar em ação, mas depois ele diz assim, vocês têm que ter autocontrole para esperar. Então, veja que
A espera cristã não é uma espera passiva, é uma espera que trabalha. A fé não é passiva. A fé é produtora de boas obras. Veja que foi a fé dos profetas que os moveu através de todos esses verbos que nós consideramos aí, né? A fé os moveu. Outras pessoas poderiam olhar para essas coisas e dizer assim: ah, isso aí não tem lá grande importância. Ah, isso aí não vale a pena meu trabalho. Ah, não vale a pena eu ficar refletindo sobre isso. Ah, eu tenho coisas mais importantes do que pensar. Mas a fé que o Pedro coloca aqui, né, que era o Espírito de Cristo que estava neles, os moveu a trabalhar por essa fé, trabalhar por chegar num entendimento, trabalhar por, ao profetizar, eles saberem que o que eles estavam profetizando era palavra de Deus, era revelação de Deus. E isso passou para os apóstolos. Então veja que é uma fé que move ao trabalho. Aqui o Pedro está dizendo que o nosso entendimento deve estar pronto para trabalhar. A fé que, que é verdadeira é uma fé que trabalha. É uma fé que nos põe em movimento. A gente espera por algo que está por vir. A revelação completa, a consumação final de todas as coisas que estão por vir. Mas a gente não fica sentado esperando. A gente não fica como alguém que fica olhando para a nuvem, né? Esperando algo acontecer, como estava caracterizando a vida de alguns crentes lá da igreja de Tessalônica, né? Que o Paulo os repreende porque eles achavam, né, que a revelação de Jesus Cristo aconteceria a qualquer momento, então eles ficariam contemplando as nuvens, aguardando esta revelação, aguardando essa manifestação de Cristo. E aí o Paulo diz para eles: olha, embora a revelação de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus na sua segunda vinda, ela é iminente, né? ela pode acontecer a qualquer momento, ela não é imediata. Então, se ela não é imediata, embora iminente, vocês precisam continuar trabalhando, né? Até porque vocês têm fome e a fome de vocês não vai poder esperar. Então, parece uma contradição, mas é uma explicação da dinâmica da fé. A esperança que opera na vida do crente não é uma esperança passiva, mas é uma esperança que o move a trabalhar. Quem crê no que crê, caminha na direção daquilo que crê. E isso faz o crente produtivo. Como os filhos, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Então, ele está no aspecto ético aqui da salvação, né? Essa salvação que nos alcançou, agora nós pertencemos a essa comunidade aí que juntou os profetas do Antigo Testamento com os apóstolos do Novo Testamento. Nós estamos no meio dessa comunidade e assim como eles, né, os profetas e os apóstolos, crentes, isso os impulsionou a progredir, a caminhar. Aqui o Pedro está dizendo que nós também caminhamos nessa mesma dinâmica e caminhamos para uma um, para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, aquilo que é obra de Deus em nós, né? Lá em Romanos capítulo 8, a gente já leu que o propósito da nossa salvação é que Deus imprima em nós o rosto de Cristo, imprima em nós a aparência de Cristo.
E lá em 2 Coríntios 3, verso 18, o Paulo diz que esse processo está em andamento em nós por obra do Espírito Santo, que está trabalhando em nós, que nos transforma de glória em glória, como na figura, na expressão do Senhor, que é pelo mesmo Espírito. E aqui o Pedro está dizendo, fazendo referência a Levíticos 19, 2, onde há esta ordem, sede santos, porque eu sou santo. Ele reproduz aqui esse texto, dizendo para nós qual é o alvo, né? Para onde nós estamos caminhando, né? Para onde a gente anda. Se essa esperança em nós não é passiva, se essa esperança em nós é um entendimento pronto para entrar em ação, é para andar, para onde nós andamos? Nós andamos para esse alvo aí, sermos cada vez mais parecidos com aquele que nos chamou para si e a quem nós pertencemos. Ele vai usar aí um verbo que o Paulo usou repetidas vezes nas partes éticas também das suas cartas, né? Ele vai dizer aí, andai com temor, né? Andar aí não é um andar de um passo atrás do outro, mas é um modo de viver, né? Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fosseis resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Ou seja, ele está aqui quase na mesma linha do Tiago, né, que a gente observou, quase na mesma linha, dizendo o seguinte para nós: olha, a vida de vocês, o aspecto ético, né, da vida, deve estar conformado à profissão de fé de vocês. Né? Então, o Tiago lá diz, né, que se você tiver fé, mas alguém, um necessitado te procurar, pedindo ajuda, e você o dispensar de mãos vazias, que fé é esta, né? O Tiago pergunta. Então, todo o livro de Tiago, como a gente viu, é uma confrontação com as declarações de nossa própria fé. E aqui o Pedro está fazendo a mesma coisa, né? E todas as partes éticas, né, da vida cristã, as partes éticas das cartas apostólicas, elas vão tratar disso, vão oferecer a fundamentação, a teologia, a fundamentação doutrinária, e em seguida, depois de instruídos, né, com essa fundamentação, se pedirá então que haja uma conformação do modo de viver com aquilo que está sendo declarado. Aqui ele fala um pouco sobre o preço dessa grande salvação, da qual ele vem discorrendo aí desde o verso 3, e ele diz que não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos nossos pais. Aqui, bem explicitado aí a intenção do Pedro de mostrar que existe um antes e um depois da nossa profissão de fé. Né? Não é possível fazer uma profissão de fé sem um antes e um depois. O antes é aquele estilo de vida à parte de Cristo, que ele qualifica aqui como maneira fútil de viver, que enquanto nós vivíamos, nós não compreendíamos assim, porque era a única vida que nós tínhamos e que nós conhecíamos, então era a vida conforme percebida por nós, mas quando a luz do Evangelho nos alcançou, mostrou para nós uma outra realidade. A mesma coisa que aconteceu lá com o Paulo na estrada de Damasco. Até ali, como a gente vem repetindo, até ali o Paulo se considera irrepreensível. E depois que a luz de Cristo o atinge, ele percebe um pecado localizado no centro da sua alma, que até então ele não se dava conta. Então, nós também tínhamos uma vida que era a vida que a gente conhecia.
quando o evangelho nos alcançou, lançou luz e nós então percebemos que aquela não era a única vida, que existe uma outra proposta, e comparada as duas propostas, a primeira se revelou para nós como uma maneira fútil de viver, né? Que nós recebemos por tradição, mas fosses resgatados pelo precioso sangue. E aí é a conversão, né? A conversão, então, é um resgate. A conversão, então, é um trazer para o outro lado. Aquilo que em Colossenses 1, 12, 13, o Paulo diz que nós pertencíamos ao império das trevas e nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos o perdão, a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Então, o Pedro está falando aqui dessa salvação, em termos de resgate, que teve um preço. O preço do resgate foi o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. E aqui é uma declaração importante do Pedro, né? Porque o plano de salvação de Deus não foi um plano, né, criado de última hora, porque Deus foi surpreendido pelo pecado humano, né? Às vezes dá-se a impressão de que Deus criou o homem e Deus não tinha outro plano. O plano era que a sua criação desse certo. E lá pelas tantas, a criação deu errado. E Deus não tinha outra alternativa. E ele, então, precisou bolar um plano ali de última hora para trazer essa criação de volta. E, obviamente, isso não é verdade. Não só o Pedro trata aqui, mas o Paulo tratou ali na carta dele aos Efésios, em outros cantos das Escrituras, vamos encontrar isso, que o plano de redenção da humanidade é eterno, né? Ele foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Então, o Pedro coloca aqui que o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, foi conhecido já antes da fundação do mundo, né? Mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. O fim dos tempos aqui é aquele que o Paulo chamou em Gálatas capítulo 4, verso 4, como a plenitude dos tempos, quando então Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, ou seja, debaixo da condenação da lei. Então, foi manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então veja aqui mais uma vez, né? Eu acho que o Pedro está lembrando daquele encontro dele com o colégio apostólico em Jerusalém, depois dele ter pregado na casa de Cornélio, né? Quando ele teve que prestar contas lá da razão por que ele entrou na casa de um gentio, e na conclusão da fala, eles então entenderam que Deus também tinha dado o arrependimento para os gentios, né? E aqui ele está falando que é por intermédio de Cristo que nós cremos em Deus. E Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mais para frente, o Pedro vai dizer acerca da morte de Cristo que foi o justo pelo injusto. Com que motivo? Com que objetivo? Para nos levar a Deus. Então, corroborando aí as palavras do próprio Jesus em João 14:6, ele é o único caminho, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. O João também compartilha conosco que nós éramos ovelhas de Deus, mas perdidas, que Deus deu a Jesus, e Jesus, por meio da sua morte, nos salvou, nos levando de volta para Deus.
de forma que as coisas começam em Deus e terminam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Esse também é, é um versículo que requer, né, uma atenção da nossa parte, né, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. A verdade aqui é uma referência ao Evangelho, a fé no Evangelho, ou seja, a aceitação do Evangelho aqui é tratada como obediência, e Paulo também, lá no capítulo 1, verso 4 de Romanos, ele diz que ele foi enviado para pregar o Evangelho, para trazer os gentios à obediência da fé. Então, fé e obediência são sinônimas nesse sentido, né? Então, tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Vida purificada é vida convertida, né? É regeneração, é vida nascida de novo, né? E pela obediência, aqui é fé, à verdade, verdade aqui é sinônimo de evangelho. Com que objetivo? Aí o aspecto ético, o aspecto prático desta nossa conversão. Levar-nos ao amor fraternal, não fingido. Dessa forma, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Então, uma vez salvo, tá? O João vai trabalhar isso lá na sua primeira carta, vai dizer que nós amamos porque ele nos amou primeiro. O Paulo disse lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, de tal forma que nós não amamos com o amor natural. Nós amamos com o amor que Deus nos deu, ou seja, o amor que nós recebemos de Deus. E o amor de Deus é diferente do nosso amor natural. Qual é a diferença entre o amor de Deus e o nosso amor natural? O amor natural requer ver no outro, requer que o objeto amado tenha algo que nos interesse. Então, nós amamos apenas pessoas que nos interessam. Esse é o amor natural. Nós não nos apaixonamos por qualquer pessoa, nós não fazemos amizade com qualquer pessoa, nós nos aproximamos, nós somos atraídos a pessoas e desejamos fazer o bem às pessoas ou ter essas pessoas próximas de nós, né? À medida que essas pessoas nos recompensem de alguma forma. Esse é o amor natural. O amor de Deus é sobrenatural. Por quê? Porque Deus que nos amou, não nos amou porque viu em nós algo que lhe interessava. Pelo contrário, não havia nada em nós que interessasse a Deus. O Paulo trabalha isso no capítulo 5 de Romanos, dizendo, olha, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos aborrecedores de Deus, nós éramos iníquos, nós éramos inimigos. Então, não tinha nada em nós que pudesse Deus dizer assim, ó, eu vou amar esse camarada aí, eu vou amar essas pessoas aí, porque eu vejo algo nelas que me interessa. Não, não tinha nada disso. O amor de Deus simplesmente, né, nos amou sem esperar ter em nós qualquer recompensa, qualquer troca. Então, este é o amor de Deus. Este amor de Deus, então, foi derramado em nós, razão porque agora nós devemos amar com o amor de Deus. E amar com o amor de Deus, e aí o amor fraternal, deve ser caracterizado por amar indistintamente, sem discriminação de pessoas. Amar tanto aqueles que podem corresponder com o nosso amor, amar tanto com aqueles que podem nos dar algo em troca, quanto amar aqueles que não tem nada para nos dar em troca, né? Vocês se recordam daquela vez que alguém fez um jantar, né? E Jesus aproveitou ali a ocasião para dizer que se você faz uma festa, faz um jantar, e você convida pessoas que têm condições de retribuir esse jantar para você numa outra ocasião,
você não faz nada. Ou seja, esse é o amor natural. Jesus disse que nós deveríamos fazer isto por alguém que não tem condições de nos retribuir. E ele estava fazendo distinção entre o amor do ponto de vista natural e o amor de Deus, que é o amor que foi revelado a nós em Cristo e através de Cristo. Então, é esse amor que nós somos desafiados agora a manifestar. Ou seja, não o amor natural, mas o amor de Deus. Por isso que ele diz aqui, né, que o amor fraternal, qualificando esse amor, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Assim como Deus nos amou sem discriminação, sem acepção de pessoas, assim deve ser caracterizado o amor entre os crentes. Fostes regenerados, diz o Pedro no verso 23, fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Aqui também requer um pouco de explicação, né? Ele já falou da nossa regeneração, ali no verso 3, quando ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Veja, aqui ele está dizendo que nós fomos regenerados pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, ele está dizendo que nós fomos regenerados pela palavra de Deus que vive e permanece. Isso aqui deve nos levar a entender que ele não está falando da palavra escrita. A palavra que vive e permanece é o próprio Cristo. Ele vive e permanece porque, apesar de ter morrido, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, ele não está se contradizendo, nem acrescentando algo àquilo que ele já disse lá no verso 3. Ele está falando a mesma coisa. Nós somos regenerados pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É a mesma coisa que dizer que nós fomos regenerados pela palavra de Deus que vive e permanece. Então, a palavra de Deus que vive e permanece é o Logos divino, aquele apresentado lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, né? No princípio, no princípio era o Verbo, o Logos, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O verso 14 daquele texto. Então, esta é a palavra viva de Deus. No princípio era o Verbo, o João está fazendo referência a Gênesis capítulo 1, verso 3, quando pela palavra Deus começa a trazer a existência, a começar pela luz, criando ali o ambiente, não é? No qual ele vai, o ambiente no primeiro dia, no qual no quarto dia ele vai colocar o conteúdo desse ambiente, que são os luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então, esta é a palavra viva. O autor da carta aos Hebreus faz referência a isso, quando no verso 12 do capítulo 4, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? A palavra viva e eficaz é Cristo, que deve ser acolhido, que deve ser recebido, né? Que penetra até a divisão de almas, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Obviamente, a palavra de Deus escrita também é viva, também é eficaz. Por quê? Porque a palavra é Cristo, né? A palavra é Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus. O Novo Testamento testifica de Jesus. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Por isso, é palavra viva. E é por ela, então, que nós fomos regenerados. Porque toda pessoa é como a relva, esse é o nosso estado antes de sermos regenerados, né? Porque toda pessoa é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva, seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre
e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, qual é o conteúdo do evangelho? É Cristo. E Cristo, então, é a palavra viva e eficaz. O Cristo é a palavra que vive e permanece. É a palavra capaz de nos regenerar. Então, se ela é viva e permanece, essa palavra que nos foi evangelizada deve nos tirar dessa condição de ser como a relva que seca e cai a sua flor, para nos tornar pessoas que também vivem e permanecem, assim como a palavra viva do Senhor. Alguma pergunta, acréscimo, alguma contribuição sua que você queira antes de nós entrarmos no capítulo 2? Para mim, a novidade foi a distância entre o sofrimento e a glória. Eu não Uhum, tinha parado para pensar que os profetas não foram claros. Aliás, eles nem estavam entendendo isso. uhum, Como é que alguém pode registrar aquilo que não está entendendo? uhum. Os apóstolos foi um pouco mais fácil, porque eles estavam vivendo, mas Ah, ainda assim, mesmo depois de crucificado, eles ainda sim. não criam. Uhum. As coisas começaram a ficar mais claras a partir da ressurreição. Aliás, várias vezes, né? Especialmente no Evangelho de João, o João esclarece isso para a gente. Ó, os discípulos não entenderam isso quando ele disse isso, mas ele estava dizendo sobre isso. Até ele explica, né, teologicamente, e ele vai apontando que a razão por que eles não entenderam é que Cristo não tinha ressuscitado ainda, né? Ou o Espírito não tinha sido recebido ainda. Então, eles vão compreender mesmo depois da ressurreição, especialmente depois da descida do Espírito Santo. Nem a família dele, o irmão dele só enxergou muito tempo depois. Sim, Tiago. os irmãos de Jesus se converteram só depois da ressurreição dele. Para mim foi muito legal você ter falado sobre essa palavra viva e eficaz. Uhum, Sempre pensei na palavra na Bíblia, na uhum, palavra de Deus, que a gente prega e produz vida e é eficaz. Mas colocar Jesus como sendo essa palavra viva e eficaz que permanece para sempre. uhum, É uma visão que eu nunca tive. uhum. Muito legal. Os dois elementos devem ser vistos em conjunto, né? Uma vez que o texto, né? A palavra texto, a palavra registrada, ela é uma palavra do Cristo e que vem dele, então É, ela é palavra viva. No mesmo sentido que a palavra de Deus lá em Gênesis, né, quando ele diz haja luz e houve luz, é uma palavra viva, é uma palavra que cria. Né? é. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós devemos lembrar que a palavra, né, viva é o próprio Cristo e que, à medida que nós acatamos o texto como palavra dele, como palavra saída da boca dele ou a respeito dele, então essa palavra deve ser recebida por nós como o próprio Cristo. Interessante. É correto, por exemplo, dizer, mencionar na Trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como sendo Deus, primeira pessoa, a segunda pessoa seria a palavra, e a terceira o Espírito Santo. Sim, na linguagem de João, sim, o verbo, né? Ah, Jesus é o Logos, então o Deus Uhum, Pai, sim, a palavra e o Espírito Santo. sim, é isso. Vamos lá, mais um portanto aí do Pedro, né? O Pedro, assim como as outras cartas também de Paulo, né? Tem sempre alguma fundamentação teórica, fundamentação teológica, e aí volta-se para uma aplicação prática, né? É muito interessante isso, porque se a gente ficasse somente com a fundamentação teórica, com a fundamentação teológica, a gente teria conhecimento, mas a gente É. ignoraria que esse conhecimento não é um conhecimento de aquisição de informação, né?
O conhecimento aqui não é o conhecimento de proposições doutrinárias, o conhecimento de proposições teológicas. Aqui, se é palavra viva, né, que permanece, então essa palavra viva que nós estamos acolhendo, que nós estamos recebendo, ela deve produzir vida em nós. E aí o próprio Pedro já falou que é por ela que nós somos regenerados, né? E a gente pode acrescentar, como o Pedro vai dizer aqui para nós, que à medida que nós somos regenerados, ela chegou a nós e nós somos regenerados, nós deixamos de ser aí a erva que seca, né? E cuja flor cai, ela nos regenerou, ela nos recriou. Então, à medida que nós continuamos recebendo essa mesma palavra, obviamente, esta vida precisa ir sendo transformada, ela vai deslocando, né, certos conteúdos internos e vai sendo preenchida por novos conteúdos, que é exatamente o que ele vai tratar aqui conosco. Em primeiro lugar, o Pedro vai dizer, então, portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Bom, novamente, frases aí que precisam, que carecem, né, de explicação, né? Primeiro, esse aspecto essa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente vai viver a vida inteira sem conseguir entender, né? Como é que se conjugam, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Lá aos Filipenses, o Paulo coloca essas duas coisas juntas. No capítulo 1, verso 6, ele diz assim, aquele que em vós começou a boa obra, ele a completará até o dia de Cristo Jesus. No capítulo 2, verso 12 e 13, ele diz assim, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. E depois ele Pastor, acrescenta, porque Deus é quem opera em vós tanto querer quanto realizar. Então você tem aí a tensão, né, entre a soberania de Deus, a ação soberana de Deus e a responsabilidade humana. De um lado, a responsabilidade humana não teria qualquer condição de produzir uma vida para Deus. Então, em primeiro plano, você tem a soberania de Deus. A soberania de Deus que vem por meio da palavra, dos atos salvadores de Deus, etc. e tal, e que gera em nós uma capacidade de resposta. E uma vez que ela gera em nós uma capacidade de resposta, então é pedido, é solicitado de nós que nós demos esta resposta de acordo com aquilo que nós estamos recebendo. É o que o Pedro está falando aqui para nós. Sim, Rafael? pastor, tem um, já começou o segundo capítulo, que eu lembrei de uma coisa relacionada Uhum. ao que você falou. Ainda está em tempo ou não? Pode falar, pode falar. É o seguinte, com relação ao amor, ao amor ao fraterno, ao amor próximo. Eu acho que, assim, eu vejo, assim, pela minha caminhada eclesiástica, vamos dizer assim, que o amor ao próximo, às vezes, as pessoas, por exemplo, se chegar aqui próximo da igreja de Braz, tem muita, vamos dizer, morador de rua, essas coisas e tal. Aí, de repente, chega eu estou falando da nossa igreja porque está mais próximo. Chega um morador de rua. Aí o pastor pede para se aproximar, porque a Bíblia fala que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Aí fala assim, eu não vou me aproximar daquela pessoa porque ele está maltrapilho, não sei o quê. Então, eu acho que seria um desafio para nós, esse amor ao próximo. Porque se chegar um mendigo, ele não vai abraçar. Agora, se chegar um executivo de terno e gravata, aí sim, ele vai abraçar, entendeu? Então, eu vejo
eu não sei se eu estou errado ou não, a, as professoras aqui podem me corrigir, a Esther, a Denilde, pode me corrigir, eu vejo que seria um desafio para nós, porque eles só, é como se fosse seletivo, só abraçam aquelas que tá limpinho, não tá sujo. Agora vai abraçar uma pessoa que tá com a mão suja, de barro, essas coisas. Então eu vejo que seria um desafio. Não sei. Uhum. Essa é a minha colocação. Sim, eu penso que seja de fato um desafio, né? O Pedro falou aí, né? Eu destaquei, né, o fato dele usar a mesma palavra, o mesmo verbo que o Paulo nas partes éticas também da sua carta usa, né? Andar, né? Então, esse evangelho que nos alcançou, essa grandiosidade, né, da salvação que nos alcançou de modo tão gratuito, né, deve nos fazer canais, né, pontes, para facilitar a aproximação de outras pessoas dessa mesma salvação. E para isso é necessário um amor que não seja o amor natural. O amor natural, como eu expliquei, é um amor que requer troca, né? Eu me aproximo de pessoas que têm a mesma afinidade que eu, de pessoas agradáveis, de pessoas que não me causam nenhum desconforto. Então, esse é o amor natural. O desafio é agora que nós somos portadores do amor de Deus, amar com o amor de Deus. O amor que não faz acepção de pessoas, o amor que ama sem esperar nada em troca. E aí entram essas pessoas que você está mencionando, né? Uma pessoa maltrapilha, uma pessoa, às vezes, numa condição social, né, muito inferior àquela com a qual eu estou acostumado, mas eu iria um passo adiante, Rafael. Eu acho que hoje nós temos como igreja que pensar muito, né, não apenas em receber pessoas pobres, né, maltrapilhas em nosso meio, mas tem outras classes aí sociais, né, que a gente vai ter que vencer os, no, os nossos preconceitos, porque são pessoas que têm que ser acolhidas, né? Tem os homossexuais, tem os drag queens, tem as prostitutas, ou seja, toda essas pessoas ou categorias aí de pessoas com as quais Jesus tanto se identificou, mas que a gente tem uma enorme dificuldade de se identificar, né? Então, no passado, né, a gente teve em algumas partes do mundo isso foi até muito explícito, né, uma dificuldade de receber pessoas negras dentro da igreja, tá? Hoje nós temos uma dificuldade enorme, né, de receber pessoas com uma orientação sexual diferente, né, em nossa igreja. Não sabemos como construir pontes para alcançar essas pessoas e não sabemos se caso elas, sem que a gente construa pontes, elas queiram se aproximar da nossa igreja, não sabemos como é que nós vamos lidar com elas, né? Como é que nós vamos acolher essas pessoas, como nós vamos tratá-las, né? Será que a gente vai ficar de canto, deixar essas pessoas entrarem e saírem sem nenhum contato conosco? Será que a igreja vai ter gente treinada, orientada para se aproximar, para fazer ponte com essas pessoas e demonstrar para elas que nós somos capazes de amá-las, mesmo que elas não nos deem em troca a mudança de orientação sexual? Não sei. É um desafio. Ok? Então, dito isso, né, o Pedro está dizendo que, em função da regeneração, da recepção da palavra que vive e permanece, da palavra que nos foi evangelizada, ou seja, da palavra que nos foi entregue, agora, então, entrando na parte ética, né, da resposta, o Pedro diz que há certos conteúdos em nós
que precisam ser lançadas fora, né? Certos conteúdos que são conflitantes com o conteúdo dessa palavra que nos foi evangelizada, que nós recebemos. E, então ele diz aí, né? A maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a difamação. Aqui não é uma lista completa, né? Nenhuma lista de pecados e de pecadores no Novo Testamento pretende ser completa, né? É apenas, é que nem que a lista de dons espirituais. Nenhuma lista de dons espirituais do Novo Testamento é completa em si, nem a soma de todas as listas que aparecem na Bíblia indicam, né, que só existam aqueles dons. A ideia é que o Espírito Santo distribuiu dons os mais variados, né? A lista de pecados e pecadores, né, que a gente vai encontrar nas Escrituras, também não é uma lista que pretende dizer, ó, essa classe de pecadores aqui está condenada a ir para o inferno, né? Às vezes a gente faz essa distinção, pega ali, né, aqueles pecados mais assim considerados capitais, né? O homossexual, pega ali a prostituta, pega ali o adúltero, né? Então, olha, esses aí não herdam o reino dos céus, etc. e tal. E a gente faz vistas grossas, né, para o caluniador, do difamador, o mentiroso e tal. Então, qual é a ideia, né, quando a gente tem uma lista de pecados e de pecadores no Novo Testamento? Qual é a ideia? A ideia é dizer que o pecador não entra no reino dos céus. Aquele que não foi regenerado não entra no reino dos céus. Jesus disse, né, você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ele falou isso a Nicodemos em João 3, né? Então, a menos que haja essa conversão, a menos que essa palavra vos seja evangelizada e ela seja recebida e ela então regenere, recrie vocês, né, diz o Pedro, a menos que isso aconteça, todos estão perdidos. Não importa se homossexual, se adúlteros, tal, qualquer pecador não entra no reino dos céus. E para você se livrar do seu pecado, né, você precisa da obra de Cristo na cruz, que produz, né, a sua regeneração e torna você nova criatura, torna você uma pessoa justificada diante de Deus. E uma vez que esta é a nossa realidade, então certos conteúdos não nos pertencem mais, né? Então o Pedro está dizendo, olha, em função disso, em função de que vocês agora são novas pessoas, novas criaturas, né? Em função de que vocês receberam a palavra que vive e permanece, deixem a maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a difamação e substituam isso por um outro desejo, né? Desejem o puro leite espiritual. E aqui uma referência à mesma palavra, né? A palavra que nos regenerou lá no verso 23 é essa palavra que agora, regenerados, nós devemos continuar desejando, né? Aí a figura do bebê em busca do peito materno, né? Do leite materno. Então, o bebê, naturalmente, né? Ele procura e ele acha o bico do peito da mãe. Agora que a nossa natureza foi mudada, né? Antes nós estávamos destinados à maldade, ao engano, ao fingimento, à inveja, à difamação e outra série de pecados. Nós estávamos destinados a isso. Por quê? Porque era a nossa natureza. Nossa natureza era uma natureza caída e, como tal, era isso que a gente sabia produzir. Mas agora que nós somos regenerados, agora que a nossa natureza foi mudada, agora então nós devemos desejar algo que combine com a nova natureza. E assim como um bebê, naturalmente, ele procura e acha o bico do peito da mãe, assim nós
regenerados com uma nova natureza, nós devemos desejar aquilo que combine com a nossa natureza. E aí ele coloca esse desejo pelo puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Ou seja, regenerados, nascemos, somos bebês, e como todo bebê, precisamos crescer. Para crescer, a gente tem que se alimentar. E o nosso alimento é comparado, né, ao leite materno que o recém-nascido procura. O nosso leite, o nosso alimento é a palavra, é essa palavra de Deus que nos regenerou, uma vez que nós provamos a bondade do Senhor exatamente nesse ato regenerador. Chegando-vos, aí é método. Quando você encontra gerúndios, né? Quando você encontra verbos no gerúndio, normalmente os gerúndios estão indicando método. Como é que se faz isso, né? Como é que se deseja o puro leite espiritual? Então, o Pedro vai dizer aí: chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja que o método do desejo do puro leite espiritual é chegando-vos a ele. A gente poderia dizer, né, retomando a nossa conversa anterior sobre a palavra, a gente poderia dizer que desejar o puro leite espiritual é ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, memorizar versículos bíblicos, ouvir, né, mais mensagens bíblicas, participar de mais estudos bíblicos, etc. E não estaríamos longe da verdade. Mas uma vez que nós sabemos que a palavra texto não é letra morta, a palavra texto que está diante de nós é palavra Cristo, é palavra de Cristo e acerca de Cristo. E esta palavra que chegou a nós via leitura, ou via audição de pregação baseada nesta palavra, uma vez que essa palavra nos recriou, nos regenerou, nós podemos dizer que poderemos dizer que o fato de nós lermos mais a Bíblia, memorizarmos mais escrituras, ouvirmos mais exposição bíblica e participarmos de mais estudos bíblicos, sem entender que este é um meio de nos achegar a Cristo, a palavra que vive e permanece. O estudo bíblico, a leitura bíblica, a memorização de versículos bíblicos, a participação em salas de estudos bíblicos não farão nada por nós, em termos espirituais. Então, eu vou repetir isso com menos palavras. Se nós nos aproximarmos da Bíblia com mais leitura bíblica, com memorização de versículos bíblicos, com mais audição de mensagens bíblicas, mais participação em salas de estudo bíblico. Se isso para nós não significar uma aproximação dele, da palavra viva e eficaz, todas essas coisas só engordarão nosso cérebro. Talvez a gente vá acumular
um certo número de conhecimento das Escrituras. Mas acumular um certo conhecimento das Escrituras não é sinônimo de crescimento cristão. Qualquer coisa que nós fazemos, oramos, lemos a Bíblia, vamos à igreja, desfrutamos da comunhão com a nossa comunidade, ouvimos sermões que expõem as Escrituras, participamos de grupos de estudos bíblicos, jejuamos, e podemos acrescentar várias outras coisas a essas. Se tudo isso para nós não for entendido como o modo como eu me achego a Cristo, isso não produzirá crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual se dá por aproximar-se dele. Aproximar-se de Jesus. É interessante, se você pegar livro que fala, por exemplo, de santificação, muitos livros nesse campo foram escritos aí na década de 80, 90, ensinando os crentes como é que os crentes poderiam crescer em santificação. E boa parte desses livros falava sobre coisas que os crentes deveriam fazer. E é um pouco do que os nossos irmãos pentecostais ensinam acerca de como crescer, né, em Cristo, como crescer em santificação. Então, esses livros, eles são cheios de receitas do tipo, faça isso, faça aquilo, pratique isso, pratique aquilo, não faça isso, não faça aquilo, consagre, abandone, faça assim, faça assado, e assim, então, você cresce espiritualmente. O Paulo, lá em Colossenses, capítulo 2, ele diz que na época dos Colossenses, né, a igreja de Colossos estava tomada de mestres que ensinavam essas coisas. Guardar o sábado, guardar as festas judaicas, se privar de certos prazeres. A norma lá era não toques, não proves, não manuseies. E o que o Paulo diz acerca disso? Ele diz assim, todas essas coisas não têm poder nenhum de controle sobre os desejos da carne. Então, a menos que eu entenda que essas coisas, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir sermões expositivos, orar, jejuar, a menos que eu entenda isso como instrumento pelos quais eu me achego a Cristo, a pessoa de Cristo, todas essas coisas vão me tornar uma pessoa asceta, mas não vão produzir crescimento espiritual. Então, o método de crescimento que o Pedro fala aqui vocês têm que se achegar a Cristo. É o mesmo que o Paulo tratou quando falou de santificação, ali a partir do capítulo 6 até o capítulo 8 da carta aos Romanos. O Paulo usa sempre essa expressão, achegai-vos a ele, aproximai-vos, né? Apresentai-vos. Ele usa, inclusive, no capítulo 12, verso 1, né? Rogo-vos, porém, irmãos, que pelas compaixões de Deus, que vos apresenteis. É sempre aproximar. Hebreus, né? Diz, olha, agora que o novo e vivo caminho foi inaugurado para nós, com o rasgar do véu, o próprio corpo de Cristo, tal, aproximai-vos, achegai-vos. Né? Capítulo 4, verso 16, né? Acheguem-se ao trono da graça. Então, é aproximação, é apresentar-se a Deus, é caminhar na direção de Deus e com Deus que vai produzir crescimento espiritual. Não uma porção de coisas, né, de regras de conduta que é exigida muitas vezes dos crentes,
que às vezes é um conjunto de acordo social, né, dentro de certas comunidades, porque as comunidades, às vezes, lidaram com problemas, eles tiveram que criar certos regulamentos para que aquelas coisas não acontecessem mais, só que o tempo passou e virou um padrão, né? E parece que se as pessoas se comportarem desta forma, então elas são bons crentes. Se elas não se comportam, elas são maus crentes e aí precisa ser excluído da igreja. Mas esse rigor, né, de normas, de regras, etc., ah, essa formatação mecânica da comunidade não vai gerar crescimento espiritual. O que a gente precisa é ensinar as pessoas a se achegar a Cristo, a se aproximar de Deus, que é o que o Pedro está dizendo aqui. Você não vai abandonar a maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a difamação, quer dizer, essas tranqueiras todas vão continuar dentro de nós, mesmo que a gente seja considerado dentro da nossa comunidade por guardarmos as regras que aquela comunidade criou. A comunidade dirá que nós somos bons crentes, mas a Bíblia dirá que não está acontecendo nada na nossa vida e nós não estamos crescendo, a menos que a gente se achegue a Cristo. O método de crescimento é chegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, vocês que foram regenerados, vocês agora são pedras vivas. É a mesma coisa da videira, né? Lá de João 15. Se a videira tem vida nela mesma, se você é um ramo que foi enxertado na videira, então você tem a vida que a videira tem. Por isso você produz o fruto da videira. Aqui ele está dizendo que se você se achega a Cristo, que é a pedra viva, você também se torna uma pedra viva. Assim como você foi regenerado pela palavra de Deus que vive e permanece, uma vez regenerado pela palavra que vive e permanece, você deixa de ter o destino da erva, a erva que seca, para você também permanecer para viver e permanecer para sempre, que é o conceito de vida eterna. Então, agora, como pedras vivas, sois edificados. Aqui ele usa a metáfora da construção civil, de dizer que, uma vez que nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos sendo edificados, ou seja, está se formando uma casa espiritual, e aí é a igreja, o povo de Deus, para ser de sacerdócio santo. Aí sacerdócio é o mesmo que pontífice, né? Que são construtores de pontes. Então, nós nos tornamos uma casa espiritual para sermos construtores de pontes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo pode envolver tudo aquilo que acontece no culto, mas deve envolver também o nosso testemunho, né, aos gentios, né, o nosso testemunho àqueles que não conhecem a Jesus. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Veja mais uma vez uma expressão que requer, né, uma certa compreensão. Cristo é a pedra viva que para uns, né, é a pedra eleita, é a pedra principal, e esses, então, se achegaram à pedra viva, e eles não foram apenas regenerados,
para se tornarem pedras vivas, mas como pedras vivas, eles continuam se aproximando dessa pedra viva, eles vão sendo edificados como uma casa, né? Uma casa espiritual, um sacerdócio santo, uma ponte entre Deus e as outras pessoas, né? Mas tem aqueles que rejeitaram. E ele termina dizendo que os que rejeitam o fazem por serem desobedientes. E eles são desobedientes porque foram destinados a isso. Pesado é a questão, novamente, do tema da eleição, da predestinação, que é um tema declarado nas Escrituras, mas não explicado, e que nós temos bastante dificuldade de entender, né, de aceitar que algumas pessoas são destinadas para a salvação, outras pessoas não são destinadas para a salvação. A gente vê isso mais ou menos como uma injustiça, né? Como é que Deus vai cobrar de alguém que não foi salvo se ele não estava destinado a ser salvo e assim por diante, né? Mas o Paulo, lá em Romanos 11, diz para nós, né, quem somos nós para questionar, né, o oleiro, né, quem somos nós, o barro, para questionar o oleiro e perguntar para ele por que me fizeste assim, né? Mas isso tem a ver com a soberania de Deus na salvação. Mas vós, e logo Pedro sai da má notícia, porque ele quer falar de boas notícias para os seus leitores. E ele está dizendo aí, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que o Pedro que está escrevendo aqui? Ele está resgatando Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. O propósito original de Deus para Israel era que eles fossem a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas você deve se lembrar no capítulo 20, logo no capítulo 20 de Êxodo, no verso 18 até o 21, quando o povo está aos pés do Monte Sinai, a visão, né, do Monte Sinai fumegando em chamas, os trovões, né, os relâmpagos, o toque de trombetas ensurdecedor, a nuvem espessa, tudo aquilo causou um pavor nos israelitas, de tal modo que quando Moisés veio a eles, eles disseram: não fale o Senhor conosco, porque se ele falar conosco, nós vamos morrer. Fale o Senhor contigo, e tudo que você nos disser, nós vamos fazer. Obviamente, Israel, logo de cara, logo de imediato, está rejeitando ser uma nação sacerdotal para ser uma nação com sacerdotes. Deixa de ser uma nação de sacerdotes para ser uma nação com sacerdotes. E aí, posteriormente, lá no evento do bezerro de ouro, Deus vai escolher os levitas, a tribo de Levi, para ser a tribo sacerdotal. E de forma que uma tribo vai ser a ponte não só entre Israel e as nações, mas entre Deus e o próprio Israel. Mas passado o tempo em Cristo, agora aquele propósito original de Deus se cumpre, e se cumpre na vida da igreja, do novo Israel de Deus, né? Porque agora sim, da igreja pode ser dito que ela é a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí não há entre nós uma tribo especial, um grupo de pessoas especiais, não há pastores, não há missionários, do ponto de vista da exclusividade, do anúncio, da pregação da palavra, mas todos os crentes, né, toda a igreja, ela é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e cada crente tem a responsabilidade de anunciar as grandezas daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No verso 10, o Pedro diz, ele faz um trocadilho, na verdade, aqui, né? Ele diz assim: antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Qual é o trocadilho que ele está fazendo? É com a palavra povo. Antigamente não erais povo. Que tipo de povo? Vocês não eram Am. Am é a palavra hebraica usada no Antigo Testamento para se referir ao povo de Deus, enquanto a palavra goi é a palavra hebraica para se referir às outras nações. Daí a palavra gentios, né? Então, antigamente, vocês não eram Am, vocês não eram povo de Deus. Mas agora sois Am de Deus. Agora vocês são povo de Deus. No Antigo Testamento, só Israel era Am. Só Israel era povo de Deus. As outras nações não. Agora existe um novo Israel de Deus, que é a igreja. Antes, esta igreja, especialmente na sua dimensão gentílica, não era povo de Deus. Mas agora, regenerados pela palavra que vive e permanece, agora vocês se tornaram vocês se tornaram povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, ou seja, toda a misericórdia de Deus foi destinada a Israel, a partir do chamado de Abraão. Né? Embora o propósito de Deus era que o povo de Israel fosse um pontífice, fosse um construtor de ponte entre Deus e as nações, o que para isso Israel foi completamente reprovado, os gentios não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. E misericórdia aqui é um sinônimo do evangelho, assim como Paulo usa lá em Romanos capítulo 12, né? Quando ele termina a exposição do evangelho no capítulo 11, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é misericórdias de Deus ali, senão todo o conteúdo que ele apresentou desde o verso 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 11, né? Então, é pelas misericórdias de Deus. O evangelho é essa misericórdia. E o evangelho foi destinado não apenas a judeus, mas a todas as nações, a todos os gentios. Agora todos podem em Cristo se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em forma de culto racional. Até Ok, segunda, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Até mais. Amém, Até mais. professor. O senhor Boa também. semana, pessoal. Boa semana.